Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Compromisso. Deus requer um compromisso absoluto do seu povo. Isso significa que cada aspecto das nossas vidas deve estar submetido a Ele. Se não estamos totalmente comprometidos com Ele, não poderemos viver uma vida que o agrade. Nossa vida não será uma vida que glorifique a Deus, mas ao contrário, estaremos nos distanciando mais e mais da sua vontade em prol dos nossos próprios desejos. Por isso eu te pergunto, você está totalmente comprometido com Deus vivo? O Messias Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, com frequência é chamado de Senhor. Por quê? Porque Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Se é que queremos ser pessoas que o sirvam de maneira que o agrade e que cumpramos a sua vontade. Isso é o que significa ser um verdadeiro discípulo. E veremos hoje, nesse estudo, o quão sério é viver de um modo que demonstre que Ele é a prioridade em nossa vida. Dito isso, tomem suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 10. Para começar, focaremos por uns minutos no versículo 34. Mateus 10, versículo 34. E posso recordar que, quase que de maneira exata, neste dia, há 33 anos, ensinei essa passagem da Escritura. E sobre esse primeiro versículo, como eu foquei sobre o que disse sobre ele, literalmente fez com que me expulsassem de uma congregação. Eu estava fazendo um estágio lá, mas devido à minha posição, ao que eu expus, e sinto que foi algo muito básico, é algo que todo crente deve entender, aceitar e concordar. Mas essa congregação, em particular, se tornou muito hostil comigo, devido ao que eu disse sobre esse versículo. Venham comigo a Mateus 10, 34. O Messias falando disse: Não pensem que eu vim a pôr. E a maioria das Bíblias dirá trazer, o que está bem, mas literalmente é a palavra pôr ou colocar. E fala de sua autoridade, que ele pode simplesmente pôr, colocar o que quer que ele deseje nesse mundo. No original dessa palavra fala sobre sua soberania, que ele está no controle. Uma vez mais, versículo 34. Não pensem que eu vim a colocar paz sobre a terra. Não vim a colocar paz. Mas notem o que ele diz. Mas espada. Uma espada é uma arma de guerra. O que é o que o Messias quer nos dizer aqui? Bem, quando vemos esse mesmo ensino no livro de Lucas, existe uma mudança. Ao invés da palavra espada, Lucas a substitui e coloca a palavra divisão. Isso nos ajuda a entender a intenção de Yeshua. O que o nosso Senhor quis nos dizer? Isso é o que Ele quis nos dizer. Ele traz uma espada que causa divisão. E ao que Ele se refere? Fica muito claro. A ênfase que Ele vem fazendo nas últimas semanas do nosso estudo está no Evangelho. O Evangelho é como um machado, uma espada que divide as pessoas, traz divisão. Bem, seja o que aceitemos e entremos à congregação do Senhor, ou que o rejeitemos e sejamos excluídos da família de Deus.
do reino de Deus, das bênçãos de Deus. O Evangelho é como uma espada que divide as pessoas em dois grandes grupos. Por isso, eu te pergunto, em qual grupo você se encontra? E o segundo que devemos entender é algo que ele também disse. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. A paz, para muitos, é o objetivo supremo. Como crentes, vocês sabem qual deveria ser nosso principal objetivo? Obedecer a Ele. Viver de um modo que agrade a Ele, que o glorifique, de um modo que manifeste com fidelidade a vontade de Deus em nossa vida, fazendo sua vontade, seguindo suas instruções para agradar a Ele. Sabemos de algo, quando o Messias vir novamente para estabelecer o seu reino, ele não irá trazer paz. Ele julgará todo aquele que tenha rejeitado esse novo pacto que está atado à mensagem do Evangelho. E se você a rejeita, não experimentará a paz eterna, mas o juízo eterno de Deus. E o que eu disse que realmente chateou a congregação foi o seguinte: há muitas pessoas que pensam que é bom, que é de Deus, que estejamos adorando juntos. Ou seja, essa religião, junto com outra religião e alguma outra religião, que talvez tenhamos diferentes teologias. Pode ser que eles chamem a Deus por um nome diferente. Seu Deus não reflete, talvez, o caráter bíblico do que lemos nas Escrituras. Não, se Deus pode ser satisfeito por outro grupo distinto de mandamentos, pode ter um caráter e um propósito diferente. Sabem o que isso me diz? Não é o mesmo Deus. Entendamos algo, e serei muito específico. O Islã, o que ele chama de Alá, não é o Deus de Israel. Quando estudamos os atributos, o caráter, os mandamentos, os caminhos de Alá, e quando vemos o que a Escritura diz com respeito ao Deus de Israel, eles não são o mesmo Deus. Isso significa que um seguidor de Yeshua, um crente, um judeu messiânico, um cristão, não pode adorar em igualdade de condições com um muçulmano, porque não temos, escutem bem, nada em comum. O que realmente chateou a congregação foi isso. A única maneira na qual nós podemos converter em promotores de paz é quando proclamamos o Messias Yeshua. E a Ele crucificado, morto, sepultado e ressuscitado como o único Salvador. Essa é a mensagem, e somente essa é a mensagem que produz a paz. Isso significa que não devemos respeitar pessoas de outras religiões? Claro que não. Devemos orar por elas, amá-los, ser amáveis com eles. Podemos abençoá-los com coisas boas, ou seja, se eles estão com necessidades, ajudá-los. Se tem um problema, resolver esse problema. Se tem uma necessidade financeira, você pode demonstrar teu amor pelo Messias e compartilhar com eles. Eu quero te ajudar com esse problema financeiro, porque Deus, o Messias Yeshua, Jesus Cristo, me ensinou a amar a todas as pessoas, inclusive aos meus inimigos. Mas entendamos que eles não estão adorando ao mesmo Deus. Entendamos que os únicos promotores de paz são aqueles que cuidadosa, correta e precisamente compartilham o Evangelho de Jesus. A verdade da revelação do Messias. E por isso diz aqui, leiamos com cuidado, não creiam que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Versículo 35. Porque eu vim para trazer divisão. Um homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe, e uma noiva, isso também pode significar nora, contra sua sogra. Por quê? É pelo que acabamos de explicar. E é que a mensagem do Evangelho
e diz que Yeshua é o único caminho para encontrar o perdão dos pecados. Ele é o único Salvador. Sem essa mensagem do Evangelho, não podemos entrar ao reino de Deus. Sem receber a mensagem do Evangelho, seremos eternamente condenados ao inferno. Isso não é muito popular hoje em dia. As pessoas dirão que são de mente curta, mas é a verdade de Deus. E vamos ocultar essa verdade? Não. Não o faremos se temos um verdadeiro compromisso com o Deus vivo, com o Deus de Israel. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os demais pensem, nada mais importa além do que a palavra de Deus nos ensina. A Escritura diz que Ele é o caminho, ou seja, o caminho ao reino de Deus. Ele é a verdade. Todos os demais profetas são mentirosos. Todos, exceto os que profetizaram baixo o Espírito Santo. O que lemos nas Escrituras. Mas o Messias, sua mensagem e a mensagem daqueles que por meio do Espírito Santo escreveram a verdade de Deus nesse livro, a Bíblia. São esses indivíduos, e só eles que revelam a verdade de Deus. Todas as demais religiões são falsas. Esse é o compromisso que devemos demonstrar se queremos ser aprovados diante dos olhos de Deus. Por isso ele diz: vocês devem entender que eu vim com o fim de trazer divisão. Um homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe, uma nora contra sua sogra. Versículo 36. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Insisto, a mensagem do Evangelho divide. Não há um meio termo. Ou a recebemos, ou a rejeitamos. Ou somos seguidores de Yeshua, ou vamos contra ele. E aqueles que o rejeitam não têm nada em comum contigo. Devemos amá-los? Sim. Oramos por eles? Sim. Seremos amáveis com eles? Sim. Mas entendamos que ao final, quando morrerem, não haverá esperança para eles. E quando falamos a verdade, a quem não pertençam ao Messias, eles não gostarão da verdade de Deus, e haverá um conflito. Entendam isso. Não dê as costas à verdade pelo fato de que cause conflitos. Isso é o que o Messias nos ensina. Ele nos advertiu. Não pensem que vim para trazer paz, colocar paz na terra. Não, sua verdade é como uma espada que divide. Vejamos agora o versículo 37, onde diz: aquele que me ama, aquele que ama ao seu pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Imagina isso. Isso é o que eu falei no início. Que nosso compromisso com ele tem que ser um compromisso total, onde todo o resto se sujeita a esse compromisso. Fica muito claro aqui, certo? Diz: se você não ama a mim mais que ao teu pai ou tua mãe, diz, você não é digno de mim. Versículo 37, segunda parte. E aquele que ama ao seu filho ou filha mais que a mim, esse não é digno de mim. E notem o que ele diz aqui. Ele ata esse compromisso com algo mais. E isso é como esse compromisso com ele se manifestará. Notem o seguinte. Leiam comigo, por favor, o versículo 38. E qualquer que não tome sua cruz e me siga, não é digno de mim. Notem o que ele fala da cruz. O que isso significa? A cruz é um emblema de perseguição. É um símbolo de sofrimento. E, em última instância, aqueles que são crucificados, obviamente, morrem. E o que diz aqui é: minha mensagem é como uma espada. Fará com que aqueles que estejam em conflito comigo me persigam. Gerem situações para que eu sofra e, em última instância, eu poderei ser chamado.
Você poderá ser chamado a entregar a sua vida por essa mensagem do Evangelho. E por que menciona a cruz? A menciona porque a cruz é fundamental para o Evangelho. E o Evangelho fala sobre verdades muito importantes que devemos lembrar. Em primeiro lugar, porque Yeshua foi à cruz? Por causa do meu pecado. Fazer isso bem pessoal. É pessoal porque foi meu pecado o que causou que ele fosse à cruz. Teu pecado também. E entendamos algo mais, que essa cruz fala sobre o juízo de Deus. Seu juízo contra o pecado. Foi somente pela cruz que meus pecados foram completa, suficiente e totalmente resolvidos. Foram julgados, pois agora, pela fé no que ele fez por mim, tenho redenção. E essa redenção é eterna. A cruz é fundamental. Fala do meu pecado. Fala da fidelidade de Deus para julgar o pecado. E estamos tão agradecidos que o Messias carregou esse juízo que devia estar sobre mim. De novo digo, façamos disso algo pessoal. Esse juízo que deveria estar sobre mim caiu sobre ele. E isso se torna ainda melhor, porque não somente o meu juízo caiu sobre ele, mas a justiça do Messias Yeshua. A justiça de Jesus de Nazaré foi transferida a mim. E, portanto, o que isso me dá? Me dá segurança. Porque da mesma forma que meus pecados foram transferidos sobre ele, quando isso aconteceu? Recordem o que o Messias disse sobre a cruz, quando disse: Pai, por que me abandonaste? Isso fala entre uma separação entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando o Messias Yeshua experimenta isso, ele grita. E quando isso aconteceu? A Escritura disse que ele, falando de Yeshua, que jamais pecou, que não conheceu pecado em absoluto. Quando ele se fez maldição, pecado em nosso lugar. Ou seja, quando nossos pecados foram colocados sobre ele, ali foi onde ocorreu essa separação entre Deus o Pai e Deus o Filho. Por isso é que ele clamou, como diz no Salmo 22, um salmo muito profético: Meu Pai, por que me abandonaste? Esse momento de separação, porque o pecado produz uma separação entre os homens e Deus. E esse pecado foi julgado de maneira perfeita com a morte do Messias. Mas ele não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, significando a vitória que ele alcançou para você e para mim. Isso é o que ele relata aqui sobre a cruz. Vejamos de novo o versículo 38. E quem quer que não tome sua cruz e me siga, esse não é digno de mim. Versículo 39. Aquele que encontre a perderá. Mas aquele que perca sua vida por causa de mim, ele a encontrará. O que isso nos diz é algo muito claro, e se trata desse chamado à redenção total. Sabem, algo que eu gosto sobre a palavra de Deus é que ela é muito precisa. Não há nada que não fique totalmente claro. Deus requer um compromisso absoluto. Ou você está com Ele, ou está contra Ele. Por isso devemos nos perguntar isso nesse momento. Você está com Yeshua? Você é um seguidor do Messias Yeshua? Essa é a pergunta. Se você é, ele requer esse compromisso, pelo qual você está disposto a entender que tua fé nele, que teu compromisso com ele possa causar que você seja considerado um estranho, seja rejeitado por tua própria família, teus pais, teus filhos, teus irmãos, teus netos ou tua nora. Essa é a verdade do Evangelho. É uma espada que divide. Mas diz aqui, 3 vezes, que se não temos esse compromisso, o que vai acontecer? Então, não seremos dignos dele.
E recordem, como ensinei na semana passada, que se nos envergonharmos dele, ele terá vergonha de nós. Se não confessamos diante dos homens, e como fazemos? Não é só dizer eu creio nele, mas além disso, se essa fé é genuína, se é real, se manifestará a si mesma em obediência à sua palavra. Como disse antes, sempre me perguntam, uma pessoa não é salva pela obediência. Somos salvos pela graça. É um presente de Deus. E temos acesso a essa graça pela fé. Somente pela fé nele. Aceitar o que ele fez na cruz, crendo na ressurreição. Entendendo que foi sua morte que pagou minha dívida pelos pecados. Todo pecado em minha vida. E esse fato faz com que eu me converta em uma nova criação. Notem onde vai a Escritura quando lemos o versículo 40, diz, e recordamos o contexto. Tudo isso ocorre dentro do momento que Yeshua envia os discípulos, dizendo-lhes que lhes sirvam, que vão à luta contra demônios, enfermidades, todo tipo de coisas que estão contra a vontade de Deus. Todo tipo de coisas que tem a ver com o produto do pecado. E supõe-se que, fazendo isso, proclamemos em cada cidade. E isso é o que diz no Evangelho 40. Aquele que receba a vocês, recebe a mim. Passamos tempo compartilhando, amando, demonstrando a verdade e damos às pessoas a mensagem do Evangelho. Se eles recebem essa mensagem que compartilhamos, diz aqui que estão recebendo a mim, ou seja, a Yeshua. E o que recebe a mim, notem isso, o que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. De quem ele fala? De Deus, o Pai. Isso nos ensina um princípio muito importante e é o seguinte, a única forma, me escutaram? A única forma como alguém pode receber a Deus, esse Deus vivo, o único e verdadeiro Deus. Como judeu que sou, nós cremos em um Deus. E também creio na Trindade. E não há conflito nele. Mas para ter uma relação correta com Deus, devemos receber aquele a quem ele enviou, que é Yeshua. Me ouviram? Por isso, quem rejeita Yeshua, rejeita ao Deus de Israel. É o que diz aqui. Se recebemos a Jesus, recebemos aquele quem o enviou. E foi Deus, o Pai, quem enviou. Deus, o Filho, a esse mundo. Avancemos, versículo 41. E aquele que recebe a um profeta, em nome de um profeta, recompensa de profeta receberá. O que quer dizer é isso. Quando alguém vem em nome de um profeta, aquele que o recebe, o faz devido à revelação. Bem, eu creio que devemos compartilhar a verdade profética das Escrituras. Quando alguém diz, aqui há uma profecia escrita por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ou os ensinos de Yeshua, quando recebemos a palavra dos profetas, seus ensinos, por meio de uma pessoa que nos compartilha isso, então nós também receberemos a recompensa do profeta. E diz na segunda parte do versículo 41, e aquele que receba a um justo em nome desse justo, recebe a recompensa ou salário de um justo. Assim que, quando nós... E notem que não é um acidente como a Escritura vai se desenvolvendo. Começa pela profecia e logo a justiça. Qual é a mensagem aqui? Muito simples. É a verdade profética. Essa verdade profética produz justiça. Por isso é que enfatizo a justiça. Se não entendemos a revelação profética, não vamos entender o que é a justiça para Deus. Recebes um profeta, receberás a recompensa de um profeta. Recebes a um justo, aceitas o que é justo, então receberás a recompensa desse justo. Assim que diz, versículo 42.
E qualquer que lhe dê água, que lhe dê de beber a um desses pequeninos. Eu creio que aqui ele está falando de pessoas que a sociedade menospreza. Pode ser, talvez, uma criança, ou algo que é considerado sem importância pelos demais. Quando damos de beber, e notem o que diz, quando der de beber a um desses pequeninos, dê água fria, um copo de água fria só, no nome do meu discípulo. Ou seja, você o faz só porque é discípulo de Yeshua. E entendeste que assim é como vive um discípulo. Nós suprimos as necessidades de outros. É nosso chamado. Yeshua supriu nossas necessidades pela eternidade. Não importa o que aconteça nessa era. Nós não teremos tudo em abundância. No judaísmo, quando falamos do reino Mahut Hashem, uma das palavras que usamos, um dos adjetivos é Sheiva. É um reino de abundância. Não haverá nenhuma carência no reino de Deus. E, portanto, diz aqui, quando damos um copo de água fria a um desses pequenos, diz por causa simplesmente de que somos discípulos. Notem como termina esse capítulo. Diz, por certo lhes digo que não, não. Isso traduzimos ao português como nunca, jamais. É a implicação. Nunca, jamais perderá sua recompensa. Aquele que fizer isso não será um perdedor, mas ao contrário, terá uma grande recompensa. Sejamos pessoas que não somente expressem de lábios um compromisso, mas como vemos aqui, o Evangelho nos dividirá em dois grupos, os que estão a favor e os que estão contra. Aqueles que estão a favor demonstrem isso tomando a cruz. Eles entendem que é um chamado a sofrer, a serem perseguidos, incluindo perder suas próprias vidas. E o que é o que perseguimos? Ser de bênção para outros. Não sofremos perdas, mas nunca, jamais perderemos essas grandes promessas, essas bênçãos que Deus tem para nós. Onde? No reino de Deus. Bem, acabou o nosso tempo. Até a próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom desde Israel.